Está entrando no ar. Programa Rema, na 102.9 FM. Dinamismo. Falar no finalzinho da programa que entrar no embalo é hoje. Louvores. Palavras de Deus. Passando aquele lazer espiritual, vamos dizer assim. Na 102.9 FM. A sua rádio, a nossa rádio Vitória. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo, saudades do meu amigo. É isso aí, meus queridos amados irmãos, glória a Deus, uma boa noite pra você aí que está na sua casa. Tá no ar, hein? A programação Rema. É isso aí, meus queridos e amados irmãos, uma boa noite pra você que está na sua casa, glória a Deus. E nós queremos nesta noite aí ser um colaborador, né? Um colaborador do reino, vos trazendo a palavra de Deus e expressando através dele, através dela, né? Através da palavra, a vontade do Eterno, amém? Você sabia que Deus tem uma vontade para você e que e você só descobre isso pela palavra? E é isso que Deus vai fazer nesta noite, vai, como diz o presbítero Gerson, né? Vai te municiar, vai trazer aí revelações para o seu lar, para você lidar com os problemas, com as dificuldades, com as adversidades, viu? Essa rádio aqui, né? Ou esse ambiente aqui se tornou a casa do Pai. Eu quero o amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai. Do meu Pai, eu sinto falta da sua voz, Deus, me chamando pra entrar. É isso aí, meus queridos amados irmãos, meu querido ouvinte. Bom, olha só, quero fazer algumas apresentações aí nesta noite, né? Glória a Deus, nós temos um visitante, um outro visitou e ficou. Palavra nosso. Olha, tem dois Isaías hoje, hein? O Vargas e o Fagundes, né? Não vamos confundir, eu tenho que guardar o sobrenome mais fixo, né? Para poder me direcionar, né? Mas está conosco nesta noite aqui, né? O nosso oficial, o mais novo oficial da rádio, né? Nosso irmão Isaías Vargas, né? Paz do Senhor, irmão Isaías Vargas, em nome de Jesus, como está? Se comunica aí com a nossa, com nossos ouvintes. Que Deus abençoe, amada. Paz do Senhor a todos os irmãos, amigos, ouvintes que estão aí ligadinhos nesta poderosa programação. É uma alegria poder estar novamente aqui nos estúdios da Rádio Vitória para junto nós adorarmos o nome de Deus. É uma alegria imensa porque vim visitar e fiquei por aqui. Isso é um milagre, hein, irmão? Isso é um poder de Deus, hein? Que bênção de Deus. Também está conosco nesta noite nosso irmão Isaías Fagundes, hein? Olha só, o Isaías Vargas e o outro é o Isaías Fagundes, né? Quem vai falar agora é o Isaías Fagundes, este que também já era, né? Anteriormente aí uns oficiais da rádio também por motivo, né? De trabalho, de congregação, também teve que se afastar um pouco. Mas sempre que dá, a gente convida, né? Já convida assim com um espaço de tempo o nosso irmão Isaías. Nunca tem negado a presença dele aqui na medida do possível. Irmão Isaías Fagundes, Deus abençoe em nome de Jesus, como está? Estou bem, graças a Deus. Quero desejar uma boa noite aos nossos ouvintes. Que a paz e a bênção de Deus esteja com vocês. Também aproveitar já de início, tá na liberdade, um colega meu lá do meu serviço de trabalho, ele disse que ia nos acompanhar, o Eduardo. E aí ele mandou pra mim, ó, manda um abraço pros colegas hoje lá na rádio. Olha aí, ó. Então um abração aí pro Eduardo. Em nome de Jesus, que Deus há de falar fortemente contigo, eu creio. Então um abraço aí, né, pro Eduardo aí, para os colegas do nosso querido irmão Isaías Fagundes, né?
Glória a Deus, né? E Deus é fiel, Deus é bom, né? O irmão Isaías sempre nos traz uns testemunhos bons, né? Como pregador, como ensinador da igreja. O irmão Isaías, que também é um dos professores lá da classe, né? Do Ministério de Restauração ali na Estela Mares, né? E também, glória a Deus, nos dá um ensino aí nas quinta-feiras ali, é uma bênção de Deus. Deus é fiel, Deus é bom demais. Também nós temos aqui do nosso lado direito, pelo menos está aqui no meu direito, né? Não sei aí na sua live, aí na sua casa, nosso querido irmão Iago. Glória a Deus. Irmão Iago de quê, né, mano? Iago Pereira, a paz do Senhor. Iago Pereira hoje é o visitante, hein? É o visitante hoje, em nome de Jesus. Esse jovem homem, como diz o outro, né? Se botar um cavanhaque já fica bem velho, né, mano? Iago, a paz do Senhor, Iago. Paz do Senhor, irmão Elton, paz do Senhor a todos que nos ouvem aqui da Rádio Vitória. Estamos alegres por esta oportunidade que o Senhor, Ele tem nos dado, aleluia, para nós estarmos aqui falando um pouco da sua palavra e interagindo com todos os ouvintes, tá? Eu peço que todos fiquem ligadinhos, que eu tenho certeza que há uma palavra de Deus para a sua vida, nos usando por bondade e misericórdia do Senhor. Deus é bom, né? Esses homens são humildes, irmão. Deus é fiel, Deus é muito bom. Eu me agrado mesmo, glória a Deus, né? Quando a gente observa, né? Um sinal de humildade na vida de uma pessoa. Tem pessoas que são arrogantes, né, irmão? São arrogantes, são ignorantes, né? Que nem diz o outro, né? Querem sempre puxar a brasa pro lado dele. Não tem, irmão. Glória a Deus. A palavra de Deus, né? A palavra de Deus diz que nós estamos na terra com um objetivo só, e é servir o próximo, né? Aquele que não se ajoelhar, né? Julgando as outras pessoas, julgando ele que ele é grande, ele não se ajoelhar para lavar os pés, meus amados, de alguém, glória a Deus. Olha, é complicado, né? Até porque Jesus se dobrou para lavar os pés do discípulo, e Pedro, né? Não, Jesus, capaz, o meu pé o senhor não vai lavar. Ele disse, ó, se eu não lavar o teu pé, tu não tem parte comigo. Então lava tudo, pai, né? O senhor é que sabe, né? Aleluia. Então a humildade é um dos maiores princípios do homem de Deus na terra, irmão. O resto é balela. Que faça as coisas que meu Jesus fez. Mas muito bem, glória a Deus, nós vamos fazer um intervalinho, daqui a pouco a gente volta aqui com os nossos queridos irmãos, já, né, degustando aí a palavra de Deus. Hoje nós queremos falar sobre espiritualidade, né? Nós vamos focar aí essa questão, essa visão aí na volta, né? E lá pelas 8 horas nós estamos aí entrando na palavra de Deus. Você fica livre aí na live, né, para expressar também a sua opinião, a sua visão bíblica, é claro, sem ofensa, até porque, na verdade, nós não estamos aqui em nome do ministério, nós estamos aqui em nome da palavra de Deus, amém? Deus é fiel. Olha só, eu gosto muito desse louvor aqui. Silva Santos, ele fala de um cara, ele foi desviado, né? E aí o pregador disse, volta, Johnny, e usa aí alguns argumentos bíblicos, né, na unção do louvor, dizendo, volta, Johnny, para a casa de Deus, não há tempo de ficar no mundo. Olha aí. Na sarjeta e na solidão, cabisbaixo sem poder sorrir. É assim que Johnny vai vivendo, sem saber pra onde ir. Seus amigos me levaram a isso. Essa droga vai te consumir. Essa é uma viagem sem volta. Johnny, fuja daí. Se você souber, cante bem alto agora.
mentirão pra você. Sua cabeça já está feita, não tem mais nada o que fazer. Drogas matam e você já sabe, não quero te ver morrer. Legal é ter Jesus na vida, Ele chama por você. Ele chama pelo seu nome, Johnny. Cante! Johnny, oh, Johnny. Jesus te ama. Jesus te ama. Ele te chama. Ele te chama. Se preocupa com você. Muito bem, você está ligado aí na programação Rema, programação esta que vai ao ar toda a segunda-feira com estudos bíblicos. Essa é a meta, essa é a condição do momento de segunda-feira, né? O momento em que você entende com mais profundidade a palavra de Deus sobre o assunto espiritualidade. Afinal, o que é ser espiritual segundo a palavra de Deus, né? O que é ser perfeito segundo a Bíblia? É preciso ser perfeito para ser salvo ou a perfeição vem de acordo com o tempo? Será que Deus iria pedir algo que nós não viéssemos a alcançar? Como assim ser perfeito, meu irmão? Que palavra é essa, né? Mateus capítulo 5, verso de número 47 diz: sede vós perfeito como é o vosso Pai que está no céu. Hoje você vai saber como ser perfeito na presença de Deus. Irmão Elton, só um pouquinho, ser perfeito, isso não existe. Olha, vamos ver o que acontece hoje, hein? Meus queridos e amados irmãos, eu sou teu fã, aleluia. Bom, para quem gosta, para quem ama, né? Glória a Deus, a Bíblia diz que a igreja, né, das últimas horas guardariam a minha palavra, hein? A minha palavra.
E hoje nós vamos desenvolver a palavra de Deus em um assunto muito interessante, né? E que a gente acredita que se faz necessário, gente. Afinal de contas, o que é ser espiritual, né? Olha só, ser espiritual é fazer milagre, né? A pessoa que faz milagre, produz o milagre através dos dons, né? Será que ele pode ser definido como uma pessoa espiritual? Ou uma pessoa que trabalha a palavra de Deus de uma forma, de uma maestria profunda? Será que ele pode ser considerado também uma pessoa espiritual, gente? Afinal, que termo bíblico é esse, né? Que condição bíblica é essa? Ser espiritual. Colossenses capítulo... Vamos 1 João 3,9, né? Gostaria que alguns dos nossos irmãos ali fizessem essa leitura de início, né? Para nós darmos aí, né? Um segmento espiritual, né? Dinâmico, bíblico sobre esse assunto. O que é ser espiritual, né? Ser espiritual, né? Biblicamente vai ser explicado nesta noite aqui nesse lugar, né? 1 João 3,9, alguém achou e pode fazer a leitura? Diz né? assim: Uhum. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. É nascido de... Olha, dei só uma luzinha aí, né? Eu não vou nem explicar esse versículo, porque agora aqui, né, eu sou só aquele que atira a lança, né? Aleluia! Muito bem, olha só, quero deixar aqui para o nosso irmão Isaías Vargas, né? Fazer essa explanação aí sobre essa questão que é ser espiritual. Lógico que a gente vai dar só lançar só uma síntese, né? Vamos só lançar uma pitadinha de sal, depois a gente traz um orégano, né? Traz um cominho, né? Vamos lá. Irmão Isaías Vargas, o que é ser espiritual segundo a visão do irmão e a condição bíblica que vem aí exaltando a sua visão aí bíblica em nome de Jesus. Eu falo isso só um pouquinho porque cada irmão aqui vai trazer uma visão bíblica, né? Um vai falar de outro ângulo, outro vai usar outros exemplos, outros vão usar outros textos, né? Mas todos os textos, né? Propriamente como se diz, lógico, estarão encunhados nessa questão. O que é ser espiritual, irmão Vargas? Glória a Deus. Então, pegando já o gancho aqui do nosso irmão Elton, desse texto que nós lemos, ele diz que qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Eu quero me fixar aqui a trazer uma imaginação que a Bíblia traz para nós, dizendo que aquele que é nascido de Deus, ora então, para ser nascido, quer dizer que eu ainda não estava vivo? Olha aí. Então, quando a Bíblia traz esta questão e de nós falarmos do que é ser uma pessoa espiritual, não pode haver uma espiritualidade sem que haja uma mente trocada. Olha só. Paulo vai dizer uma coisa interessante, irmão Elton, os companheiros que aqui estão, que nós estávamos mortos. Que loucura. Morto não tem reação nenhuma. Morto não ouve, morto não fala, morto não se movimenta, morto não pensa, morto é morto. Aí ele dá a condição que para que eu possa me tornar um ser espiritual, ou eu possa me tornar um cristão espiritual, alguém tem que me acordar do sono. Meu Deus. Porque o morto não tem capacidade, irmão Iago, de querer dizer, agora eu vou me levantar e vou sair daqui. Não, o morto não tem condições para isso. Morto é morto. Acabou-se a vida. Agora a Bíblia diz que Cristo, ele nos vivificou. Então Cristo nos trouxe a vida. Então começa o primeiro princípio de ser espiritual. Só Cristo pode me acordar. Verdade. Se Cristo não me acordar, eu continuarei morto. Como é que pode um vivo morto? Eu sempre acho interessante porque a gente vai falar a palavra de Deus a algumas pessoas e a nossa tarefa para aquele que está morto espiritual é fazê-lo reviver. Então a gente prega para morto. Faça um teste, vá a um cemitério e comece a pregar no meio do cemitério. Nós vamos ver se alguém vai se movimentar. Agora, espiritualmente,
nós precisamos voltar à vida. Você precisa voltar à vida. Verdade. Você que está morto aí, eu tenho uma palavra, nós temos uma palavra de Deus para ti hoje. Ei, Jesus. sai do lugar onde você está e vem para a vida. Mas isto tudo é uma obra de Deus. É milagre do Espírito Santo escolher, predestinar aquele que ele vai acordar. Então, para nós, alguns de nós não vamos ter experiências mirabolosas ou místicas, extraordinárias com Deus. Às vezes nós lemos livros, nós que somos leitores, nós lemos livros e pela biografia lida, nós queremos medir ou tirar uma medida da nossa espiritualidade com a espiritualidade daquele que escreveu o livro. Por exemplo, a maioria de nós não vamos ter a experiência que teve Jonathan Edwards, Charles Spurgeon. E a gente começa a medir a nossa espiritualidade com o tamanho da espiritualidade que eles alcançaram. Só que eu sou Isaías, o senhor também é Isaías, o senhor é o Iago. Então, o senhor não vai ser o Spurgeon, o senhor não vai ser qualquer nenhum outro. Deus te fez para ser o senhor mesmo. Então para resumir esta entrada, não é, neste assunto maravilhoso, o que é ser um homem espiritual? Ser um homem espiritual é um grande desafio nosso, que é viver em obediência à palavra de Deus, andando em santidade todo dia, e às vezes sentir absolutamente nada. Isto é ser espiritual, porque tem vezes que eu oro e não sinto ninguém lá do outro lado. Tem vezes que eu jejuo e não sinto nada, não vejo nada. Então, o grande ponto de ser espiritual é eu viver em obediência, sem sentir nada, sem ver nada, sem experimentar nada. Quando tudo está dando errado, eu tenho que continuar sendo espiritual. Então esse é o nosso desafio para sermos espiritual. Você está sentindo alguma coisa aí? Quem sabe não. Mas isso não quer dizer que você não é espiritual. Então espiritual não significa aquela pessoa que vai delirar com a graça de Deus, digo isto. Claro, a gente tem alguns excessos do outro lado, na fala última do irmão. Então, espiritualidade também não se conjuga na questão de você sapatear e falar em língua estranha na igreja. Você pode não falar em língua estranha, você pode não estar emocionalmente ou sentimentalmente ali ligado com Deus por algumas dificuldades internas, mas isso não vai significar que você não é espiritual, né? Correto. Porque... É mais ou menos isso, irmão? Claro, correto, porque as emoções, elas, por às vezes, elas atrapalham o andamento até da reunião. Porque eu tive uma reação, todos nós vamos ter uma reação, sim, quando o Espírito Santo de Deus trabalhar em nós. Mas não quer dizer que aquela reação é de Deus. Aquela reação é uma reação humana do corpo. Assim como nós ligamos a luz na tomada, há uma reação. Então isso não quer dizer que eu sou espiritual. E nós vamos entrar daqui a pouco na segunda parte. Isso também está incluso na segunda parte. Não, com certeza. Nós vamos trabalhar aí tudo que o irmão disse aqui. Eu estou anotando que depois eu extingo, né, os irmãos. A gente começa a trabalhar dentro das colocações aí. E nós vamos desenvolvendo o programa naturalmente e espiritualmente. Olha só, né? Mas o nosso irmão Isaías Fagundes, né? Eu vou deixando aí o Iago pegando os pãozinhos aí, né? E depois ele lança a rede dele lá, né? Irmão Isaías Fagundes, então, algum acrescento aí na colocação do irmão e a visão do irmão, o que é ser, então, espiritual. Bom, nós já sentimos, irmão Isaías Fagundes, né? Que nas primeiras colocações aí do irmão Isaías, né? Que a espiritualidade fala do novo nascimento, né? A pessoa nasce. E ela não tem condição de nascer sozinha. Alguém tem que acordar, e esse é um ofício e um trabalho do Espírito Santo. Glória a Deus, né? E que também a pessoa, né, não sentindo nada, mas fazendo tudo, né, que lhe é proposto na questão da obediência, também não significa que momentaneamente ou diretamente ela vá sentir essa fusão do Espírito que vai dar um checkmate na espiritualidade dela.
Pode ser que não. Pode ser que Deus fique em silêncio e ela não deixe de ser espiritual. Mas nessa condição de Deus não falar nada, é um perigo, né? Quando Deus não fala nada. É preciso estar crescido espiritualmente, né, irmão Isaías? Exatamente. Eu acredito até que é preciso ter uma espiritualidade real. Aquela coisa, Deus me abandonou, né? Primeiro eu quero aproveitar já, mandar uma paz ali pro irmão Everton, que me mandou uma mensagem. E eu acredito ainda que não me responderam, ainda que a juventude ali da Estela Maris também está acompanhando. Então mandar a paz de Jesus para todos eles ali, em nome de Jesus. Irmão, primeiro eu concordo totalmente com tudo aquilo que foi exposto aqui pelo irmão Isaías. E eu queria começar dizendo o que não é alguém espiritual. Sabe que eu ia fazer essa pergunta aí, mas vai lá. Já tá na mão. Para depois chegar no que seria espiritual. À vontade. Mateus capítulo de número 23, versículo de número... Mateus 23. Versículo de número 23 em diante, capítulo Mateus 23 em diante. Jesus ele censura pessoas que aparentemente eram tidas como espirituais. Todo mundo olhava para eles e media eles como um parâmetro de santidade. E Jesus olha para eles e diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpai o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Aí vai continuando. No 27, Jesus compara eles a um sepulcro caiado. Nossa, que seria, eu gosto de dizer, uma lápide, né? De um cemitério. Você entra lá e é muito bonito. Às vezes pedra de mármore. É bonito, aparente. Jesus estava dizendo, uma aparente santidade, mas por dentro tem podridão e morte. Jesus diz: vocês mostram para os outros que vocês são espirituais, vocês coam o mosquito, mas engolem o camelo. Então Jesus mostra que às vezes aquela forçação de exteriorização não é santidade. É verdade. Não é santidade. Então às vezes a gente vê as pessoas dizendo: não, esse aí é santo. Não, a santidade ela começa como o irmão falou aqui, e como o próprio irmão leu o texto aí, que ela tem que vir de um novo nascimento que começa por onde? De dentro. Por dentro, né? Você nasce de uma outra dimensão, não de uma dimensão natural, mas de uma dimensão espiritual. E em 1 Coríntios capítulo de número 2, versículo de número 14, o apóstolo Paulo ele começa a explicar algumas coisas acerca de espiritualidade, dentre outras coisas também. Mas eu vou ler no 12 em diante então. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que a nós é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Jesus. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Olha só. Alguém espiritual tem a mente de Cristo. E qual é a mente de Cristo? Qual é o que Jesus demonstrava na sua atitude, demonstrando a mente que havia nele, que a igreja deveria buscar? Quais as atitudes? Se nós olharmos o que não é ser espiritual, os fariseus lá faziam coisas aparentes, mas tinham coisas que não eram para ser aparentes, que eles não cumpriam. Verdade. Que era o amor, a misericórdia, A fé. a fé.
Então a espiritualidade, ela vem sim de nascer de novo tendo a mente de Cristo. Então a espiritualidade, conforme a tua colocação, e olha que dimensão extraordinária, a sequência da direção dos irmãos é infinitamente abençoado por Deus, irmão, né? Isso que é o bom do debate pacífico, né? A visão que se complementa, né? Porque o irmão tem falado, essa mudança de mente é a mudança de entendimento que o irmão Isaías Vargas tem falado ali, né? Então eu resumo a tua palavra, me corrija se eu estiver certo, irmão Isaías, que a espiritualidade, o ser espiritual, não está balizado no fazer, na realização, mas está balizado naquilo que você é. Então ser e fazer são duas coisas diferentes. Você faz na ação, mas você pode estar comprometido por dentro e não sendo aquilo que Deus quer que você seja, né? Agora, você é santificado por dentro, Deus está fazendo uma obra, isso vai aparecer e vai somar com aquilo que está dentro. Isso não falsamente, é mais ou menos isso? Exatamente. Vai passar pro Iago? Quando há uma espiritualidade real, a palavra ela se cumpre no automático. Não é uma coisa que se força. Os fariseus forçavam a fazer e não ser. Verdade. Então a gente vê Tiago também falando. Alguém pensa que isso não é espiritualidade, mas quando Tiago diz que eu entendo que é espiritualidade aquilo. Sim. Que alguém vem com uma necessidade e esse alguém tem o jeito de suprir a necessidade dessa pessoa e essa pessoa com uma aparente espiritualidade, não, eu vou orar por ti, tu vai para casa, eu vou orar por ti, Deus vai providenciar o recurso para ti. Isso não é espiritualidade, porque ele tinha o recurso a alcançar o outro e ele diz que vai orar. E aí ele fala sobre fé, né? Mas eu acredito que a espiritualidade real, ela vem gera fé e vem por fé também. Então, passa. Depois nós vamos trabalhando aí, né? Que coisa boa, né? Uma dimensão, né? Espiritual. Tá muito bom esse lugar, mano. Tá muito bom esse lugar, né? Esse é o espaço da palavra de Deus na sua casa. O objetivo aqui é orientar você, municiar você dentro de assuntos que fazem parte do reino. Irmão Iago, dentro das ponderações aqui condicionada dos nossos irmãos, o irmão pode trabalhar, né? Aquele que sempre vem depois, ele vai trabalhando na frase do outro. E depois, no outro bloco, a gente vai mutuamente desenvolvendo. Um vai e questiona o outro, é bênção de Deus. Irmão Iago, o que é ser espiritual? E se o irmão tem algumas ponderações a fazer nas colocações aí, é bênção de Deus. Tá na liberdade, amado. Aleluia, glória a Jesus. Então, irmão Elton, eu trouxe aqui uma síntese também. E é interessante a revelação. É interessante que nós estamos no mesmo espírito. Entendeu? Porque acredito que estudamos a mesma palavra, então a base é a mesma, é Cristo, certo? E eu trouxe aqui algo interessante para nós entendermos a estrutura do homem, tá? Porque eu acredito que antes de nós entender o que é espiritualidade, nós precisamos entender o que é espírito. Olha só, certo? Nós precisamos entender essas divisões que existem, como o homem é formado. E no próximo bloco, o irmão Elton falou, nós iremos abordar. Isso. Então eu acho interessante todos nós sabermos, né? Porque às vezes para nós, irmão Isaías, para nós, irmão Elton, também é normal falar sobre espiritualidade. Verdade. Fruto do Espírito. Mas nós temos que ir, às vezes, no passo dos meninos do gado. Nós temos que voltar atrás, a gente tem que aprender o que é espírito, o que é corpo, o que é alma. Então iremos aprender alguns conceitos, como o que é corpo, o que é alma, o que é espírito, e embasar, na verdade, sobre isso. Acredito que eu trabalhei bastante aqui nos conceitos para que nós venhamos aqui somar. Verdade. Somar. É exatamente isso que nós iremos fazer. Também iremos falar sobre a transformação. Ali, como o irmão Isaías Vargas falou também sobre a questão da morte, porque também a questão também de andar no espírito e andar na carne, os frutos do espírito, temos que entender tudo isso, né? Mas eu acho que antes de entendermos o que é espiritualidade, precisamos também entender o que é espírito. O que é espírito? E é verdade, né? Porque nós podemos, porque desenvolver essa antropologia aí, essa condição do homem, espírito, homem, corpo,
ela facilita para entender qual é a dimensão que Deus nos colocou, né? Até porque, assim, é a mesma coisa, largar uma conta de Bhaskara para quem tá na primeira série. Só um pouquinho, irmão. Agora eu voltei pra primeira. Conta de Bhaskara, mano. Pá! Irmão, eu não fiz faculdade. Pô, mas tu já é da 6ª série. Bom, deu uma passada a mais ali, né? Mas eu entendi a colocação do amado, amém? Nós vamos fazer um intervalo, daqui a pouco nós estamos de volta aí, mutuamente. Nós vamos aí desenvolvendo a palavra de Deus. E é só uma pitadinha, amém? Vamos ali, daqui a pouco nós estamos de volta aí, amém, amados? Eu sou teu fã, eu sou teu fã, Jesus. Eu sou teu fã, eu sou teu fã, eu sou teu fã, Jesus. Eu sou teu fã, eu sou teu fã, Jesus. Eu quero ser Senhor, nós levantamos a nossa voz a Ti, Deus. Nós clamamos a Ti, porque é do Senhor que vem o nosso socorro, Deus. Nós chamamos de volta tudo aquilo que foi roubado, Deus. Tudo aquilo que nós perdemos, Senhor. Os sonhos, os planos, Senhor. Ó Deus, aquilo que um dia já foi festa e hoje é luto, é tristeza, Senhor. Traz de volta, restitui, Senhor. Nos restitui, Deus. Esse é o nosso clamor, Senhor. Nos restitui. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Sara-me, Deus.
para os lábios, olhe para cima e clame ao Senhor. Oh Senhor, restitui. Assim como foi com a vida de Jó, Senhor, restitui a minha vida também, Deus. A minha casa, a minha família, Senhor. Os meus sonhos, Deus, restitui. Clame ao Senhor. Oh, clame, clame, clame. Oh, Senhor, traz de volta, Senhor. Sara a nossa dor, Deus. Derrama o teu azeite na nossa ferida, Senhor. Oh Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. Restitui a Tua presença, Senhor. A Tua presença em nossa vida, Deus. Você está ligado na 102.9 FM. Olá, uma boa noite. Você está sintonizado na 102.9 FM, na Rádio Vitória, com a programação Rema. O programa Rema vai ao ar toda segunda-feira, às 19h30 da noite. Fique na sintonia, voltaremos já. As melhores você toca aqui na 102.9 FM. Eu sou fraco, mas não vou desistir. Minha mão no arado vai Tua vida está vazia. Vou dizer por quê. Tá faltando Cristo em você. A sua rádio. Vitória. O que você deseja tem na Agropecuária do Passarinheiro. Produtos comestíveis para toda a raça. Ração para gatos, cães, pássaros, equinos e peixes. Também trabalhamos com vendas de bichos, pets, calopsitas, canários, periquitos, acaponês, diamante baveti, gudmanon calapate, codorna, galinhas, entre outros. Visite a nossa loja. A Agropecuária do Passarinheiro se encontra na Rua Romênia 267, próximo ao restaurante Jean. Fone para contato 992674734. A sua entrega é gratuita, aberta de segunda a sábado das 9 às 20 horas e aos domingos e feriados das 9 ao meio-dia. Lembre-se, Rua Romênia 267, Americana, Alvorada. É isso aí, meus queridos e amados irmãos, uma boa noite pra você que liga agora aí, né, a sua rádio. Você que tá ligado aí na 102.9 aí pela Via Rádio, né? Que Deus abençoe você, sua família nesta noite. Você que tá sentado aí, né? No sofá, ouvindo a Rádio Vitória, pra nós é um prazer, né? Estar aí no seu lar. Olha só, na live a gente tem gente de Butiá. Nós temos gente lá do... Até me esqueci o nome ali da Vacaria, né? Bom, o irmão Isaías vai dar uma lida ali, né? Nos nomes e a gente vai se situando aí. Irmão Isaías, em nome de Jesus Cristo. Então receba o nosso abraço aí, o irmão Itálio Figueiredo. Itálio Figueiredo. Vera Lacerda Lopes. Paz do Senhor, pastor. Ore por mim, vamos orar. Como é que é o nome do... Só uma... Desculpa. Vera Lacerda Lopes. É, Lacerda Lopes, pede oração, né? Vamos lá. Isso. Pode ir. Simone Daniel Rodrigues, de Dom Feliciano. Márcia Marcelo. Glória. Que programa abençoado, ou que programa abençoado. Que bom. Que Jesus abençoe cada um de vocês. Que bom, um abraço aí. Nós temos aqui Maria Soares. Paz, irmãos. Está bênção o programa. Helena dos Reis. Peço oração pelo pai dos meus filhos, que está muito mal no hospital. E o nome dele é Remi Paim. E só um milagre. Eu sei
a última palavra vem de Deus. Oh, glória a Deus. Milagre Aleluia. é coisa para Deus fazer. Verdade. Marinês Vieira, bênção, peço oração por mim e minha família. Depois nós temos aqui a Marília Moraes Silveira. A paz, prezado, estou no Face, quero uma palavra. Glória a Deus. Romanos 10:17. Continue aí. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Tá aí a palavra, hein? Maravilha. É isso, irmão Isaías, muito obrigado aí pela sua leitura aí, em nome de Jesus Cristo. Você que tá com a gente aí na live, não só na live, né, mas via internet, né, pela Rádio Net. Que Deus abençoe nesta noite. Que bom que você está gostando da programação. Nós estamos aqui, gente, no frio, se bem que não tá mais frio, né, tá um fogo de Deus nesse lugar aqui, mas nós estamos aqui por você, amém? Porque a palavra de Deus, aleluia, houve um tempo que ela foi escassa, irmão, e pela palavra de Deus ser escassa, houve muitas tragédias espirituais, amém? Diz a Bíblia, meu povo erra por falta de conhecimento, né? Mas, contudo, como diz, né, o pastor que estava pregando antes, ele exaltou muito a questão do milagre e do poder de Deus, e de fato é a realidade. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento, né? Então a gente com certeza cremos no poder, cremos no milagre. Deus tem feito milagres através dessa rádio, através da oração, né, da programação Rema, e foi e será bênção, tá? Uma irmã pediu oração aqui, né, a Lacerda Lopes, também a Helena dos Reis, a Marinês, pediu oração, e daqui a pouco no outro bloco nós estaremos orando por você, com certeza, amém? Mas estamos aqui, né, na palavra de Deus, e nós estamos falando sobre o que é ser espiritual, né, gente, né? O que é ser espiritual? Irmão Isaías vai ainda trabalhar na sua colocação, irmão Isaías Vargas, né? Vai trabalhar na sua colocação, e ele tem falado que o novo nascimento, né, Deus muda nosso entendimento, e com isso, disse Isaías que esse entendimento é substituído pela mente de Cristo. A mente de Cristo trabalha em nós, né? Irmão Isaías também tem falado, né? Tem dito, né, através da palavra de Deus no bloco primeiro, que o homem não pode nascer dele, mas ele nasce a partir de Deus através do novo nascimento. Irmão Isaías, trabalhando ainda mais algumas colocações aí, para que a gente possa desenvolver e ir para outros assuntos. Vai, contigo. Então, voltando à questão do homem espiritual, logo após aqui o nosso mestre Iago vai trazer para nós as fundamentações bíblicas. E nós queremos ouvir muito, não é, irmão Isaías? Estamos aqui para ouvir que este homem de Deus tem para trazer a nós. Viu, Iago? Todo visitante, ele é mais exigido, né? Então os irmãos ficam aí, né? Fincando a espada aí. Eu vim na condição de servo aqui. Eu vim na condição de servo. Mensageiro é servo. Então vejam, meus irmãos, que como é interessante e muito interessante a questão que eu preciso abrir os meus olhos, que os meus olhos precisam ser abertos para que eu possa me tornar uma pessoa espiritual, para que eu possa me tornar uma pessoa que eu possa dar frutos mais à frente. Porque toda pessoa que é nascida de Deus, a Bíblia diz que ela vence o mundo. Quer ver a sua espiritualidade? Eu te pergunto, você está odiando aquele pecadinho que você fazia ou não? Porque o homem espiritual, ele recebe uma transformação. E essa transformação vai fazer com que ele dê frutos espirituais. Nós não podemos nos enganar, ou nós tentar nos enganar, não é? Porque a Bíblia diz que nós não podemos viver de emoções, não podemos confundir espiritualidade com emoção. É uma coisa que tem que ficar muito marcada, porque se você nasce emocionado, quando acabar a emoção você morre. E nascer espiritualmente é eterno. Quando você nasce espiritual, você acorda da morte para a vida eterna. Isso é como é interessante, não é, irmãos? O senhor não acha que é interessante isso? Super interessante. A gente vai analisando a palavra de Deus e a gente vai vendo que nos resta, nos dias que estamos vivendo, pessoas que realmente nasceram de novo, que realmente estão prontas
a viver o que a Bíblia pede para nós, que sejamos espirituais. Que bênção de Deus, irmão Isaías. Glória a Deus, aleluia. Irmão Iago, eu quero te dar aí o senhor falou pouco da outra vez, né? Glória a Deus, eu acho que não foi nem 3 minutos, né? Então agora é contigo. Você desenvolve aí a questão da antropologia, a constituição do homem, espírito, alma e corpo, para exaltar então o que o irmão tem como revelação para colocar para nós, irmão. Tá na liberdade, irmão. Glória a Jesus. Então, como eu já havia abordado no bloco anterior, é interessante, antes de nós tentarmos compreender a espiritualidade, precisamos entender como é o composto do homem, como o homem é feito. Então a Bíblia fala em 2ª ou 1ª Tessalonicenses 5:23, tá? Ali fala exatamente na composição do homem, que é o corpo. Nós podemos ler. Irmão Isaías Vargas, pode ler ali, por favor? 1ª Tessalonicenses 5:23. Diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo. Amém. Então, aqui trata exatamente na verdade, porque nós somos, como a teologia nos dá um termo, tricotômico, certo? Nós somos divididos em 3 partes. Então, para nós entendermos isso exatamente, existe o corpo, há um corpo, tá? Nós temos, ou podemos dizer aqui, eu posso colocar que há 2 corpos, tá? O corpo material e o corpo espiritual, que é exatamente o espírito, certo? Ou seja, o nosso corpo físico, ele é material. O nosso corpo físico, ele interage com o ambiente físico. Por isso, nós sentimos, nós enxergamos. Por quê? Porque isto é um atributo do nosso corpo. É verdade. Certo? Então, também existe a alma, que é onde há muitas definições da alma. Não vamos deter aqui, certo? Mas as definições assim mais, eu posso dizer assim, mais ampla, são o fundamento da personalidade, a base da razão, a sede das emoções, certo? Mas e o espírito? O espírito é exatamente isso. O espírito é o corpo, aleluia, espiritual que Deus nos deu. Isto que muitos defendem, que foi exatamente quando Deus soprou sobre as narinas de Adão, do primeiro homem. E o termo ali usado, aleluia, originalmente é ruá, que significa sopro, hálito. Então, é por isso que quando Jesus depois agora, ressurreto, o que ele faz? Se não me falha a memória, está em João, escrito que Jesus soprou sobre eles. E recebais o meu espírito. E é interessante que este sopro só chega lá em Atos 2. Porque a Bíblia fala algo muito interessante, que vem um vento com um som como de um vento veemente e impetuoso. Então vemos, o espírito, ele é um corpo imaterial. Nós não podemos enxergar ele. E é exatamente isso, o nosso espírito interage com as coisas espirituais, com a espiritualidade. É por isso que Paulo fala que o homem natural, ele não consegue compreender as coisas do espírito. Por quê? Porque as coisas se discernem espiritualmente. Elas não têm, elas não interagem no nosso corpo físico. O homem natural é aquele homem que não entende ou não quer se fazer entender que tem um espírito. Então veja, é interessante isto, por quê? E a Bíblia reforça isto lá em 1 Coríntios 15:40. Ali, irmão Isaías, pode nos ajudar a ler? 1 Coríntios, cara, de 1 Coríntios 15:40. Diz assim o texto: e há corpos celestes e corpos terrestres. 44. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então veja, isto reforça que o espírito é um corpo. Até porque existem os mesmos atributos que nós temos no nosso corpo físico, há também no corpo espiritual. Como o irmão Isaías Vargas estava dizendo, a mente de Cristo, ou a nossa mente. Por quê? Porque nós temos também, tem também a mente do nosso espírito.
Porque às vezes as pessoas se confundem com o Espírito de Deus, o Espírito Santo e o nosso Espírito. E é interessante, nós iremos abordar aqui também, é interessante fazer esta distinção, irmão Isaías. Distinção. Olha como é interessante, eu fico pensando na tricotomia, né? Tricotômico, dividido em 3 partes, corpo, alma e espírito. Eu citei aqui para uma irmã Romanos 10:17. Romanos 10:17 dá a condição de seguinte, que a fé, ela vem pelo ouvir, então ela entra pelo meu ouvido carnal, pelo meu corpo. A fé vem pelo ouvir e vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então a fé entra pelo meu ouvido, automaticamente ela vai acessar a sede das minhas emoções, Alma. vai acessar a minha alma, e a minha alma automaticamente vai acessar o meu espírito. Só que o Espírito Santo, ele vem direto no meu espírito. O meu espírito estava morto, o Espírito Santo vem, toma o centro do meu espírito, o meu espírito agora que é dominado pelo Espírito Santo, ele toma a minha alma e a minha alma leva o meu corpo cativo a Cristo. É ali que é feita a comunicação, então, né? Sim. Eu acho que é isso que você está exaltando, que há uma Exatamente. necessidade dessa compreensão espiritual, desse espírito renascer, Sim, para sim. que a comunicação venha a acontecer, né, irmão Iago? Até por como Perfeito. Não? até porque como a interação para nós querermos entender a Bíblia, o reino de Deus, que é espiritual, nós precisamos entender o conceito de espírito. Precisamos entender que nós temos espírito. Ou seja, para nós acessarmos a mente de Cristo, as coisas espirituais, os benefícios espirituais, nós temos que o quê? Nós temos que estar orientado pelo Espírito de Deus através do nosso espírito. Através do nosso espírito. E como eu conseguirei ser espiritual? Alimentando o nosso espírito. Por quê? Porque há 2 naturezas dentro de nós. Como eu havia falado, a natureza, a nossa carne, a nossa vontade, que está sujeita ao pecado, e ao nosso espírito, certo? Este espírito, o nosso espírito, ele vem de Deus. Ele vem de Deus. Então é santo. O nosso espírito, então, para não se confundir, podemos falar que é um espírito santificado, certo? Então nós seremos guiados pela natureza pela qual nós mais alimentamos. É como se fosse um leão. Um leão. Você tem um leão. Aí 2. você tem 2 leões. Aí para um, você dá 10 quilos de carne. Para outro, você Vegetariano. não dá nada, é vegetariano. Quem vai vencer? É. O mais fraco ou o mais forte? O mais alimentado. Sim. Vai vencer, não é? Então, é interessante que nós, Glória é a por Deus. isto, é exatamente isto que nós queremos que os irmãos, que os ouvintes entendam. É para que você alimente o seu espírito. Para que os ouvintes, irmãos Isaías, entendam a importância de ler a palavra de Deus. Não só ler, mas... Aí vem o alimento do espiritual, né? Exatamente. Porque a palavra de Deus é que nos alimenta. É o que vem de Deus. É interessante agora que eu falei. Por quê? Interessante. Porque o que alimenta o meu espírito não é o arroz, não é o feijão, não é a carne. Não. Isso aí alimenta o teu corpo natural. Perfeito. Certo? O que alimenta o teu espírito é a palavra que vem de Deus. É aquilo que vem de Deus. É exatamente isso. E coisa interessante, Manuel, eu fico pensando, companheiros, o Isaías aqui também está bem quieto aqui, vamos falar um pouquinho, vamos ajudar aqui. Mas veja, como é interessante, eu fico pensando, porque o espiritual é mais real do que o visível. Parece loucura, mas é. Até porque eu poderia me basear que o espiritual criou o visível. Eu ia Sim. falar isso, mas estou dizendo, a gente tá... Há uma conexão aí, hein? É o mesmo espírito. Mas veja que Deus é espírito. Eu não o enxergo. O Espírito Santo é espírito. Também não o enxergo. Mas eu o sinto. Aleluia. Exato. Eu não posso ver o vento. Mas eu não posso negar as suas reações ou as suas ações. Então, como é interessante nos alimentarmos da palavra de Deus. Agora veja, irmão Iago. É uma pessoa que não tem a prática de meditar na palavra de Deus, que não tem a prática de usar os meios da graça, né? Oração, jejum e palavra. Não tem essa prática. Automaticamente ela vai definhar e vai morrer. Correto? O corpo espiritual não vai ter subsistência, não vai suportar. Por quê? Porque Paulo ele fala uma expressão muito forte, mas
é uma expressão tremenda para nós entendermos que o nosso corpo foi vendido como escravo ao pecado, caso da lei. Ou seja, o nosso corpo está sujeito à prática do pecado. Então, quando o homem pecou, quando entrou o pecado na humanidade, o que aconteceu? Eu posso dizer que ficou o pecado, ele pesou na balança. Por quê? Porque nós temos que entender que nós vivemos no mundo físico. Nós vivemos, posso dizer assim, num terreno hostil para o nosso espírito. Então, é exatamente isso. Mas é interessante que as duas partes, nós somos trictocômio. Mas é interessante que as duas partes, elas, eu não digo que são espirituais, mas elas são invisíveis. Elas são imateriais. E somente o nosso corpo físico é para onde nós mais pendemos. Nós caímos na realidade quando Adão pecou. Nós chamamos de depravação total, não é? E o homem saiu da direção do plano ideal de Deus. E ele caiu no plano alternativo. E o plano alternativo, ele é um plano perigoso, não é? Sim, é um caminho, é um atalho. Atalho. Então veja que a depravação total, ela afetou o homem por inteiro. Ela afetou as faculdades tanto mentais, quando o homem morreu fisicamente, o homem também passou a ser morto espiritualmente, né? Aí está então, amados, a necessidade, irmão Isaías Fagundes, do nascer de novo, que é isso que os irmãos estão falando, né? Porque sem o espírito, se o espírito está na inércia, né, está inativo, sem atividade, então quer dizer que não houve um novo nascimento. E essa linguagem espiritual que Deus precisa transmitir para o ser humano só vem após o novo nascimento. Claro que a alma, antes desse novo nascimento, também tem a oportunidade de receber a palavra de Deus e, na condição de humilde, Deus fazer esse processo acontecer. Irmão Isaías, glória a Deus, tem ouvido aí atentamente nossos irmãos. Então o Isaías Vargas até disse, tá muito quietinho aí, né? Mas o Isaías é assim, ele espera, esse é um defeito que eu acho que ele tem, né? Ele espera o cara direcionar, ele é muito comportado, esse homem, né? Jesus eterno. Irmão Isaías, o Iago tem ressaltado ali com quem diz o irmão Isaías Vargas, com muita maestria, né? Essa questão do novo nascimento. Até quando isto é importante, né, para o assunto que nós estamos tratando aqui, irmão Isaías? Sim, sim. Uma pessoa precisa entender esse processo para nascer de novo ou não? Eu acredito que não, né? Senão todos tinham que entender antes de nascer. Então não é assim que funciona, né? O processo é depois, né? Eu acredito que após o nascimento, então a pessoa começa a entender esse processo, né? Isso. Ela começa a enxergar que é uma mudança, né, em muitos aspectos da sua vida. Eu queria só acrescentar aqui o que os irmãos estavam falando ali sobre espírito. Olha aí. Que Provérbios 20, 27, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor que esquadrinha todo o interior, até o mais íntimo do ventre. Eu costumo dizer que o espírito que Deus colocou no homem, ele é uma lâmpada, porque a Bíblia diz, mas ele é eu não sei como é que é o nome da palavra, da onde a chave é encaixada. Ignição. O espírito é a chave. Perfeito. E a aresta, aquela onde entra ali é a ignição. É o espírito do homem. Uhum. Então, a única maneira do homem nascer de novo é assim, quando se encaixa essa chave e se abre essa porta. Se abre essa porta que Deus colocou no homem, para que o homem tenha essa oportunidade, para que o homem tenha essa... Não há como o homem nascer de novo por vias naturais. Nicodemos, o próprio Nicodemos, ele ficou confuso, né? Como assim? Eu vou voltar pro ventre da minha mãe? E era mestre, novo? Né? E a única maneira, ao meu ver, os irmãos podem me ajudar aqui, me corrigir, de alguém nascer de novo é pela verdade. Quando Jesus ele diz, conhecereis a verdade vos libertará, a verdade liberta do pecado, liberta do corpo da morte, que vamos lutar constantemente, e ela possibilita sim o novo nascimento. Então,
é através do conhecimento da verdade. Que verdade é essa? É Cristo. É Cristo. E eu quero, já vou passar para eles aqui, não vou me deter muito. Eu quero contar um testemunho de Santo Agostinho, um dos pais da igreja. Diz que ele, antes de se converter, antes de ter uma experiência com Deus, ele era muito se dobrava demais ao mundo da prostituição. Ele era escravo desse mal. E diz que um dia ele, depois que ele teve um encontro, uma mudança de vida, eu acredito que um novo nascimento, um dia ele está passando numa das vielas da região onde ele convivia, e uma das prostitutas que conhecia ele reconheceu ele e disse: Augustinho, Augustinho. E ele acelera o passo e ela vem atrás e ela diz: Augustinho, Augustinho, sou eu. E aí ele acelerando: Augustinho, sou eu. E aí ele vira para ela e diz: pois eu não sou mais eu, Cristo me mudou. Aleluia. Frase impactante, hein? É muito forte. Então o novo nascimento, ele faz isso na gente. Ele não jamais vai nos tornar perfeito. Engano é quando alguém pensa que vai se tornar perfeito. É da onde às vezes as pessoas procuram uma perfeição nos outros e dizem: ah, mas eu não mudo por causa disso. Não. O novo nascimento vai nos dar as ferramentas para agradar a Deus. Então, Isaías, já que você está com a oportunidade, aqui tem que ser rápido o negócio. É que nem o Iago disse: bah, irmão, não vai dar tempo. Ele disse: não dá mesmo, irmão. Glória a Deus, né? Porque a gente dá liberdade, né, para os irmãos colocarem, e o que importa é que fique bem claro, né, o assunto. O irmão Isaías tem falado ali que o nascimento não promove uma perfeição, né? Que nível de perfeição nós estamos falando aí, irmão Isaías Fagundes, né? Ou eu já tiro o item 2 ali: o que é ser perfeito segundo a Bíblia? Então, já vamos entrar, claro. O que você ressaltou aí me instigou aqui, né? Glória a Deus. Aí depois que o senhor colocar aí, eu vou deixar os irmãos pensando na tua colocação, e nós vamos fazer uma oração, então, né? Pela Lacerda Lopes, né? Que pediu oração, glória a Deus, né? Pela sua família, enfim, pelo um todo. E a Helena Reis, né? Que tem o seu esposo Remy Paim, que está no hospital, gente, né? E a Marinês pediu oração. Nós vamos fazer uma oração muito forte, e eu creio no milagre de Deus, amém? Deus tem feito milagre. Aqui não é programa de contar testemunho de milagre, mas nós cremos em milagre, né? A gente tem essa questão do exaltar a palavra de Deus, mas nós cremos, né, que Deus nesta noite vai fazer milagre na sua vida. Você que pediu oração, fica aí que daqui a um pouco nós vamos orar. Irmão Isaías, então, o que é ser perfeito, né? Porque o novo nascimento, segundo a sua fala, não vai promover isso, né? O novo nascimento não vai te deixar perfeito. Então, o propósito do novo nascimento com a perfeição, qual é, irmão Isaías? Ok. Eu vou ler um texto aqui em Sim. Mateus, capítulo de número 5, no versículo de número 48, está escrito bem assim: Sede vós perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está no céu. Uma dos propósitos da palavra perfeição seria sem defeito, né? Primoroso, pureza. Mas Jesus, ele faz eu entendo que há uma colocação muito interessante aqui quando ele diz: seja vós perfeito como é o vosso Pai Mateus que estás 5, nos céus. Quando ele faz essa colocação, eu consigo entender, talvez, quem sabe os irmãos possam acrescentar aqui depois, que há uma perfeição de Deus no nível de Deus, no nível espiritual de Deus. Deus é perfeito. Deus é perfeito. E Jesus orienta que nós devemos ser perfeitos, mas não no nível a qual Deus está. Jamais alcançaremos o nível dele. Mas no nível do ambiente aonde nós convivemos. E Muito aí a gente atinge a perfeição de Deus como? Primeiro, a perfeição tem que haver integridade. Na perfeição tem que haver pureza. Tem que haver tantas coisas que constantemente nós somos atacados, constantemente nós enfrentamos, mas que, voltando lá onde a gente estava falando sobre espiritualidade, no nível espiritual nos possibilita de vencer. Mas é tão interessante, meus irmãos, que
dentre tantos textos que a gente poderia citar Gênesis 6:9, que fala sobre Noé. A Bíblia mostra que Noé era alguém... Até vou ler aqui, para não ficar só nas minhas palavras. Glórias ao nome de Jesus. Vou citar mais alguns textos aqui, vou deixar os mestres aqui discutir melhor. Glória a Deus. 6:9, Gênesis 6:9, está escrito bem assim: estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Mostra que a perfeição que Deus possibilita ao homem é o que? Justo. Justiça. E andar com Deus. Uhum. E andar com Deus. E também no Salmo 119, Aleluia. vou largar esses textos aqui, depois meus irmãos Que se virem aí se pra aprofundem se aqui, isso em nome vai de explicar, né? Jesus. Salmo Glória a Deus. 119, versículo de número 1. Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Perfeição é ser reto no caminho. Que caminho? O caminho enquanto a gente palmilha aqui. Tiago também 3:2 diz que aquele que consegue dominar a língua, refrear as suas palavras e não transferir ela com contaminação, esse varão é perfeito, se torna perfeito. Então a perfeição em Deus, ela não vai, como eu já disse, jamais nos tornar de uma maneira assim que nunca vai haver uma possibilidade do erro, do pecado. Do erro, jamais. Mas ela vai nos possibilitar ser santo, como Deus é santo no nível que Deus é imarcessível. Um nível absoluto, né? Mas conseguimos ser santo, puro, separado, que santidade vem de separação, né? Sermos separados no mundo a qual nós vivemos, tendo uma diferença. Tendo uma pureza, né? Verdade. Tendo uma pureza. E eu vou jogar para eles aqui, vou deixar que eles resolvam. Falarão só no outro. Agora nós vamos orar. Glória a Deus. A gente tem pauta, a programação ela é fatiada, né? Os irmãos, e é sempre assim, né? O cara sai assim, Jesus, eu faltava tudo. O Iago vai sair com vazio, né? Ele vai assim, Jesus. Vai estar o convidado já para estar outras vezes aí, mano. Em nome de Jesus. No vazio no sentido de pô, não coloquei tudo, né? Mas calma, ainda tem mais coisa ainda, amém? Mas nós vamos orar. Bom, Isaías tem exaltado aí, né? Essa condição aí muito boa, irmão. Bênção de Deus, né? Nem se faz necessário eu devagar aí, eu trazer alguma coisa aí. Mas olha só, nós vamos orar com a condição ali do irmão Iago, né? Que está nos visitando aí. Pelo irmão Lacerda Lopes, que pediu oração, né? Ele pede oração ali. O irmão Isaías pode me corrigir se eu estou errado aí, se esse é o nome mesmo. Lacerda Lopes, né? Pediu oração. Também a Helena dos Reis, né? Pediu oração. Diz que seu pai está praticamente entre a vida e a morte no hospital, né? E a gente já orou por muitas pessoas que estavam entre a vida e a morte. Isaías Fagundes, que congrega com a gente, sabe disso. Que a igreja tem orado e Deus tem respondido, né, irmão Isaías? E aquela igreja... a igreja da Esther é uma bênção de Deus também, irmão. Quem prega lá sabe. O Iago já esteve pregando lá. É bênção de Deus, fogo de Deus, né? E Deus tem feito milagre. Então eu falo isso para acrescentar a fé da nossa Helena dos Reis. Ela diz que Deus tem a última palavra. É isso que ela diz aí, né, Isaías? Isso mesmo. É, né? E também a Marinês pede oração também, né? No geral, pela sua família, pela sua pessoa. E nós vamos aproveitar e orar por todos que estão aí pela internet, pela rádio, né? Na frequência modulada ali 102.9 e também pelo Facebook. Nós vamos fazer essa oração na pessoa do nosso irmão Iago. Aí a gente vai para o intervalo e volta com os nossos irmãos aí. Glória a Jesus. Vamos estar orando então, crendo na ação de Deus. Aleluia. Que seja feita a vontade de Deus na vida de todos aqueles que estão com alguma necessidade. Acredito que até mesmo aqueles ouvintes que há alguma necessidade e não postaram ou não nos mandaram. Verdade. Mas sabemos que há um Deus no céu que conhece, que sabe e que entende a tua necessidade. Aleluia. Se você puder,
Feche os seus olhos neste momento e ore comigo. Pai nosso que estás no céu, queremos, ó Pai, aleluia, uma vez mais, ó Deus, entramos na tua presença, Senhor Deus, entendendo, Jesus Cristo, na tua benoplasta vontade, entendendo, Deus, que o Senhor está conosco, entendendo, Jesus Cristo, aleluia, que o Senhor está aqui, Jesus amado, ó Deus, e também tendo a certeza, Pai, que o teu nome será glorificado, aleluia. Ó Deus, e o Senhor vê, Jesus, ó Pai, a necessidade, ó Deus, de cada ouvinte, de cada irmã, de cada irmão, ó Deus, de cada um que nos escuta, que está, Senhor, ó Pai, nos observando, através, Senhor, das mídias sociais, ó Deus, neste momento eu te peço que o Senhor Jesus Cristo vem alcançar este Senhor que está, Senhor, numa cama, ó Deus, debilitado, que está no hospital, que está em casa, que está, Senhor, com alguma enfermidade, seja ela, Senhor, no seu corpo físico, seja ela, Senhor, uma debilidade espiritual, uma enfermidade espiritual que vitimiza, Senhor, ó Deus, este ouvinte de receber, ó Deus, de entender as coisas espirituais. Nesta noite, Senhor, eu creio, nesta noite, Senhor, nós proclamamos, ó Pai, a bênção, a libertação, a cura, a transformação, ó Pai, a mudança de vida, em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus, ó Pai, eu creio, ó Deus, que enquanto oramos, ó Pai, pessoas, Senhor, ó Pai, são renovadas, pessoas são cheias do teu Espírito. Eu creio, ó Pai, que enquanto oramos, aleluia, ó Pai, a enfermidade está sendo arrancada. Eu creio, ó Pai, que enquanto oramos, vidas estão sendo salvas, ó Pai, porque eu creio no poder da oração. Em o nome de Jesus, desta pessoa, olha a dor, Senhor, desta pessoa. Em o nome de Jesus, receba nesta noite a cura. Aleluia. Te entreguei meu coração e disse pra guiar todos os passos meus. Falei que sob tua direção eu seguiria todos os conselhos teus. Mas eu confesso que falhei e que até por um momento duvidei, pois vi que o que fazes hoje eu não sei, mas saberei se confiar e descansar em ti. Aumenta minha fé e que eu possa crer que tu fazes além do que eu possa entender. Sei que amanhã verei o que tu tens pra mim. O que eu preciso mesmo é confiar que tu tens o melhor pra mim. Olhando em volta vejo que o Senhor foi quem me conduziu até aqui. Caminhos que o Senhor me fez trilhar, mas não me permitiu saber onde ir. Sigo ouvindo tua voz, vivo tentando copiar os passos teus. Sinto que até o teu silêncio é direção pra me guiar e me dizer que eu não saia do lugar sem o comando teu. Aumenta minha fé e que eu possa crer que tu fazes além do que eu possa entender. Sei que amanhã verei
sua rádio de todo dia, 102.9 FM. A Rádio Vitória é uma rádio 100% evangélica, buscando sempre a palavra e desenvolvendo louvores espirituais. A Rádio Vitória busca no ouvinte crescimento espiritual, edificação espiritual e muita alegria, construindo e edificando a família da fé. Rádio Vitória, na 102.9 FM. O que você deseja tem na Agropecuária do Passarinheiro. Produtos comestíveis para toda a raça. Ração para gatos, cães, pássaros, equinos e peixes. Também trabalhamos com vendas de bichos, pets, calopsitas, canários, periquitos, acaponês, diamante baveti, gurdimanon calapate, codorna, galinhas, entre outros. Visite a nossa loja. A Agropecuária do Passarinheiro se encontra na Rua Romênia 267, próximo ao restaurante Jean. Fone para contato 992674734. A sua entrega é gratuita, aberta de segunda a sábado das 9 às 20 horas e aos domingos e feriados das 9 ao meio-dia. Lembre-se, Rua Romênia 267, Americana, Alvorada. É isso aí, meus queridos e amados irmãos, uma boa noite para você que está com a gente aí. Esta é a programação Rema, a cara da palavra está aqui na programação Rema, que vai ao ar toda segunda-feira às 19h30. Estamos juntos até 21h30, gente, amém? Que Deus abençoe. Temos tratado aí, né, sobre a condição espiritual do homem, tanto quanto o que é ser também espiritual, e isso ficou muito claro, né, aqueles que têm nos acompanhado já desde o começo. Agora entramos numa outra condição, ainda temos meia hora para devagar, para entender o processo aí, dessa condição que é ser perfeito, né? Irmão Isaías tem trazido já, adiantado, né, algumas coisas, lançou aí uns versículos para os nossos irmãos pensarem, né? Glória a Deus, e explicou por que o novo nascimento não condiciona a perfeição. Então, o novo nascimento, segundo Isaías, dá a condição para o homem entender o processo do que é perfeição, vivendo dentro da sua esfera, e a cada momento entender, com o entendimento, né, que agora Cristo deu para ele, que ele tem condições não só de querer ser, mas ele pode ser perfeito dentro daquilo que Deus o deu para ele na revelação segundo a luz da palavra. Por quê? Porque o Espírito Santo habita nele, e o Espírito Santo é essa força motivadora em graça e em poder, porque a Bíblia Sagrada diz que Jesus, ele veio não só tampar, né, mas João disse, né, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, arranca o pecado. Então o pecado não é mascarado, né? Não. Glória a Deus, o pecado, ele pode ser vencido pela força do nascimento, mas há um entendimento que processa isso. E é por isso, como diz o nosso irmão Iago, você tem que estar sempre comendo, né? Alimentando e exercitando o teu homem espiritual que está dentro de ti. Cada vez que você toma posse dessa condição, você começa a ser melhor e mais perfeito naquilo que você não era perfeito antes de ter nascido de novo. Deus é fiel. Agora vamos ouvir os nossos irmãos, as suas ponderações acerca desta questão, desta condição. Amém? Posso fechar lá? Vou fechar lá com Isaías, glória a Deus, e depois o irmão Iago vai, com toda a liberdade aí, glória a Deus, né, tratar essa questão aí, o que é ser perfeito segundo a Bíblia. Irmão Isaías Vargas. Falando sobre essa questão, é uma indagação interessante. Como é que eu posso ser perfeito? Como é que eu posso encontrar a tal perfeição, então? E Jesus falou enquanto estava ministrando o Sermão do Monte, não é? Aquela questão
de Mateus, Jesus estava falando sobre o Sermão do Monte, ele estava falando sobre coisas morais, estava dizendo muitas coisas aos discípulos, às pessoas que estavam ali, até que ele chega a ponderar e ele diz que sede perfeito, como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Veja que discorre-me uma coisa, Jesus manda ser perfeito como o Pai que está no céu. Mas e Jesus não era perfeito? Interessante, né? Por que ele manda ser perfeito como o Pai que está no céu era, se ele era perfeito? Veja como é interessante. Aí quando o irmão Elton falou de João Batista, quando foi batizar Jesus, ele olhou e disse, ó, vem um aí. É ele. Que é primeiro que eu. Jesus. Mas vem depois de mim. Como é que pode? Que loucura, não é? E este que vem vindo aí que me criou. Glória a Deus. Esse aí que foi que me fez. E agora, além de ele me fazer, ele vem me dizer que eu tenho que batizá-lo. Não. Por sinal, eu que tenho que ser batizado. Aí Jesus olha para ele e diz, ó, João, para de bobagem aí e me batiza de uma vez. Então. Me libera para começar meu ministério. É fantástico. Me libera. Deixa eu trabalhar, né? Eu preciso dessa passagem aí. Me libera. Eu preciso me submeter para poder passar por isso aí. E a Bíblia diz que Jesus disse então para João, ele disse, é necessário nos cumprir toda a justiça. O que é justiça? Justiça é a posição de estar debaixo de autoridade. Ele próprio deu autoridade para João abrir o caminho para ele. Ele não iria tirar a oportunidade de quebrar a sua própria autoridade, mas ele se submeteu. Então ele falou de justiça. E justiça é um termo legal. Justiça é um termo que dá legalidade para dizer a nós que nós somos justos. Então a justiça, ela dá a chave para o Senhor, dizendo que o Senhor é justo. O que é justo? Justo é alguém que é irrepreensível, que não tem nenhuma repreensão. Se eu não tenho nenhuma repreensão, logo posso pensar que sou perfeito. Agora veja que na naturalidade humana, falando da natureza humana, eu não tenho outra condição senão que eu seja perfeito para poder ir para o céu. Que loucura, agora eu mexi no vespeiro. Porque o céu não recebe nada que tem pecado, então eu preciso ser perfeito para ir para lá. O céu não recebe meia verdade, eu preciso ser perfeito. Só que na minha condição humana, eu para ser perfeito, eu preciso logicamente saber que o novo nascimento, que a regeneração é o primeiro passo, não é tudo. Aí nós temos que estudar as doutrinas da fé cristã. E a primeira é o novo nascimento, e depois vem uma chamada justificação. O que é justificação? Eu não sou justo, mas quando eu estou em Cristo, eu sou justo. Exatamente. Eu não sou perfeito, mas quando eu estou em Cristo, eu atingi a perfeição. Pelos méritos dele. Pelos méritos de Cristo. Então é possível ser perfeito? É possível sim. E devemos ser perfeitos, mas não em nós, perfeitos em Cristo. Que coisa maravilhosa, né? E aproveitar que o irmão está falando aí, vou só citar um texto aqui, ó, de Filipenses capítulo 3, versículo 12, que Paulo diz assim, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Perfeito. Veja o A sinal. perfeição está em Cristo, Perfeito. na verdade. Está em Cristo. Porque O alvo é ele. Porque automaticamente é olhar para Cristo. Deus, Se eu estou em a Cristo, Bíblia é tremenda. nova criatura eu sou. Todas as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então como é que eu posso estar em Cristo e ser imperfeito? Exato. Aleluia. E falando, não vamos entrar, A linguagem é que Cristo nos cobre nessa perfeição, né? não vamos entrar acho Sim. que no conceito de justificação, mas é que abrange tudo, né? A Uhum. Bíblia se complementa. E eu estava analisando a carta de Filemão, irmão Isaías. E a carta de Filemão é exatamente ali, trata a figura de Cristo como justificador. Por quê?
Porque, como nós sabemos, a carta de Filemão é endereçada a um homem que havia um escravo, e esse escravo fugiu. E aí o que acontece? Esse escravo então vai a Paulo. Paulo, o que ele faz? Paulo então ele prega o evangelho. Este homem então, chamado Onésimo, ele agora é Paulo pela ação de Deus agora, Deus agora circuncida o coração deste homem. E então este homem agora vira um crente, vira um irmão. E o que acontece? Paulo, ele chama então este homem, e é interessante que Paulo ele devolve esse escravo Filemão, um cooperador. E aí o termo, aleluia, o termo que me chama mais atenção em todo este livro é quando Paulo fala assim: olha, se ele te deve alguma coisa, ou te fez algum dano, cobra de mim, coloca na minha conta. Foi exatamente isto que fez de Cristo na cruz do Calvário. Foi exatamente isto. Nós estávamos escravos, aleluia, porque Filemão, quando ele chegou até Paulo, ele chegou como escravo e ele saiu como livre. Com a alforria dele, com a carta de Filemão. É interessante isso, Boa esse referência. gancho aí. Meu É irmão, interessante hein? o gancho, porque Jesus levou sobre si tudo. Tudo. Se eu estou nele, tudo foi para ele. Agora, uma tipologia interessante, quando a gente vai lá para Gênesis, logo que o homem pecou, a Bíblia diz que Deus pegou um cordeiro e tirou a sua pele, a sua veste, e Deus olhou para a veste do homem e disse assim: não tá legal, eu não estou me agradando de te olhar com essa veste. Essa veste tu não me agrada. Exato. Aí a Bíblia diz que Deus pega, crucifica aquele cordeiro e veste o homem e manda para fora. Por quê? Como é interessante isto. Quando Deus olhar para mim, olhar para nós, ele não pode enxergar o Elton. Se ele enxergar o Elton, o que o Elton merece é o inferno. Se ele enxergar o Isaías, o que eu mereço por direito é o inferno. E só Mas para quando reforçar, ele olha para mim, ele não enxerga a mim, ele enxerga o seu filho. E ele tem prazer no filho. É verdade. Cordeiro E o de sangue Deus. me purifica de todos os pecados. Aí nós podemos atingir a perfeição no nível terreno que nós vivemos, no nível espiritual que Deus está. É possível sim nós sermos perfeitos, porque senão muitas pessoas vão começar a pensar assim: eu vou usar a desculpa, eu não sou perfeito, não é assim que a gente discute? Eu não sou perfeito. Não, quando eu estou em Cristo, eu estou no caminho da perfeição. Aí eu sigo, eu sigo, é pra frente. Eu sigo, não é pra trás. é um Eu nunca vi processo alguém seguir gradativo. pra trás. Aí vem as doutrinas, justificação. Depois da justificação, que eu me torno justificado, o que acontece? Vem a santificação. Aí a santificação vai transparecer nas minhas práticas Então, diárias. carregar A a cruz, né? santificação, Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus. Porque, como o irmão tá falando, porque a perfeição é atributo de Deus. Só Deus é perfeito. E como o irmão falou, para nós sermos perfeitos, nós temos que estar em Cristo. Por quê? Porque nós temos que entender o seguinte: a perfeição é necessário um paradigma. O que é perfeito? Está baseado no quê? A perfeição está baseada na vontade de Deus. Baseada na vontade de Deus. E a Bíblia fala ali em Romanos capítulo 12, versículo 2. O irmão Isaías vai ler para nós. 12:2. Isto, para fixar bastante. É interessante que os ouvintes anotem estes versículos. Anotem este versículo e confira. Diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, Da vossa mente. para que experimenteis. Ou seja, a mente do Espírito. Continua, irmão Isaías. Para que experimenteis Qual seja a a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a perfeição está aonde? Na justiça de Deus. Só seremos perfeitos ou justos quando estamos debaixo de um respaldo espiritual de Deus na nossa vida. Não, porque é uma coisa interessante. Olha onde nós vamos chegar. Meu Deus. Porque se eu penso que eu automaticamente, Isaías, eu sou justo porque eu faço algumas coisas,
porque eu tenho alguma ortodoxia ou eu tenho uma ortopraxia correta, automaticamente, pelas coisas que eu faço, eu me acho que sou bom, pela roupa que visto, eu acho que eu consegui adentrar os padrões naturais de uma perfeição. Só que aí tudo que eu faço, por melhor que seja, por coisas que eu posso ter como um perfil padrão de perfeição, eu vou a Isaías. E lá Isaías 64, ele vai dizer uma coisa interessante, que a minha justiça é pano podre, é trapo de imundícia. Então veja que justo é Cristo. Eu só consigo nascer de novo por meio do Espírito de Cristo. Eu só consigo renovar e transformar a minha mente por meio de Cristo. E eu só vou ser justo porque Cristo me justifica. Eu só vou ser santo. 1 Pedro diz: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Está falando de santidade em 3 partes: culto, cultura e cultivar. Se você vê, as 3 palavras começam com a palavra culto, cultura e cultivar. O que é culto? O que é cultura? O que é cultivar? Ele está dizendo que eu tenho que ser santo no culto, eu tenho que ser santo na cultura, que é onde as minhas vestes, e eu tenho que ser santo também no cultivar, que é meu trabalho. Então eu não sou santo só na igreja, eu sou santo nos 3 lugares que operam o mundo. E a Bíblia diz, irmão Isaías Vargas, que eu estava meditando ali, a Bíblia diz assim que sede santo em toda a vossa maneira, né? Maneira significa comportamento, né? Em toda a vossa maneira de viver. Olha só como é interessante. Como é que é interessante, irmão Elton? Essa antropologia exaltada pelo Iago ali, irmão, se faz muito presente aqui nessa questão, que essa perfeição ela vai pro espírito, na alma e no corpo, é tudo junto, né? É um pacote completo. Mas é exatamente que eu iria abordar, só abrindo parênteses aqui, que por onde ela começa, vamos lá no... Aqui eu trouxe aqui anotado, em Tessalônico, lá em 5:23, ela começa por onde? No vosso espírito. O mesmo Deus de paz vos santifique aonde? No vosso espírito. No vosso espírito. E o espírito é o quê? Espírito é um ser imaterial, ou seja, então a santificação ela não começa no estereótipo, não começa mudando de roupa. Não, começa onde? Lá dentro. E o resto é consequência. Porque as pessoas elas querem forçar uma santidade ou uma irrepreensão, mas no fim de tudo, quantas vezes nós vemos as pessoas até começarem bem, não, é verdade, eu preciso abrir mão disso, eu preciso se vestir desta forma, eu preciso fazer isto, mas depois passa o tempo, esta pessoa ela se aposta. Por quê? Porque a revelação da santidade não alcançou o seu espírito. Ou seja, eu posso dizer então que a santificação ela precisa atingir os 3 estágios: corpo, alma e espírito. Moisés. É interessante que eu ia citar só que em Gênesis capítulo 17, verso 1, também o Senhor pede para Abrão, Abrão, ser perfeito. Veja aqui, o que é a originalidade da raiz daquela palavra ser perfeito? Eu estava em minha presença e ser perfeito, ser perfeito. Olha só, o que quer dizer aquela palavra? A raiz teológica. Também. A raiz do hebraico quer dizer o seguinte: perfeição, prosperidade, normalmente moral, inocência, pleno, reto, toda força, cheio em simplicidade, íntegro, verdadeiro e sincero. Então veja, Jó era reto. Então fala de uma plenitude em todas as instâncias. Na minha vida espiritual, na minha vida no corpo, na minha alma. É completo. É por isso que os puritanos, e eu gosto muito de ler os puritanos, eles existiram num tempo que eles preservavam muito o que a Bíblia diz, que sede santo em toda a vossa maneira de viver. Então eles traziam a santidade para todas as práticas da vida, para tudo que eles faziam. Hoje nós temos um país nos Estados Unidos e nós temos uma cidade que é chamado de Pensilvânia. Mas a Pensilvânia
ela é um estado que recebeu este nome de um homem chamado Pen. Pen era um puritano, e tudo que ele tinha, ele dava a Deus. Tudo que ele fazia com perfeição. Até que então, de tanto emprestar dinheiro a um rei, o rei disse para ele: olha, eu não tenho mais como te pagar. Vou fazer o seguinte, eu tenho um pedacinho de terra para te dar. E o nome desse pedacinho de terra que ele deu para ele chama-se Pensilvânia. Então veja como é interessante. Um puritano, em tudo que nós pudermos e vamos fazer força para atingir a perfeição, nós devemos fazer. O que nós não conseguimos fazer, nós olhamos para Cristo e vamos dizer para Cristo: completa a minha fé aí. Porque nós temos exatamente um ponto que o irmão falou interessante, é nós olharmos para Cristo, né? Para Cristo. Cristo, ele é perfeito. Porque se nós olharmos para o nosso irmão, nós iremos contra a falha. Se o irmão Isaías olhar para mim, quem sabe agora o irmão Iago é uma bênção, mas de acordo com o tempo, o irmão vai encontrar falha em mim. Então, primeiro, nós não podemos olhar para o homem, não podemos olhar porque a liderança da igreja falhou, porque alguém falhou comigo. Não, nós temos que olhar para Cristo. A nossa fé está embasada em Cristo. Cristo, ele é o motivo por nós estarmos aqui, porque um dia ele morreu por nós. Nós não tínhamos a condição de pagar a nossa dívida nenhuma, mas Cristo. Porque o que acontece? A perfeição, ela está intimamente relacionada à obediência da vontade de Deus. E isso é perfeição. Perfeito, quando nós olhamos uma pessoa, ou posso dizer assim, quando nós vemos a perfeição nela, é o quê? Eu posso dizer que é um fruto do andar, no caminhar com ela. Porque todas as vezes que nós encontramos um homem perfeito na Bíblia, este homem andava com Deus. Então, ou seja, a vontade de Deus é que nos aproxima da perfeição. É nos aproxima da perfeição. Por quê? Porque aí quando nós começamos a andar com Deus, nós começamos então a andar no Espírito. E quando nós, porque a Bíblia mesmo diz, Deus é Espírito. Então, para que nós venhamos compreender Deus, nós precisamos compreender as coisas do Espírito. E compreendendo as coisas do Espírito e andando com Deus, é gerado na nossa vida o fruto do Espírito. Ou seja, fruto é consequência. É consequência. Ou seja, para nós então andarmos com Deus e para que você então gere os frutos do Espírito, o qual está escrito lá em Coríntios, isto, nós precisamos então andar com o Espírito. Por quê? Porque fruto é uma questão de intimidade. É desenvolvido. É desenvolvido. Obviamente, você que aceitou Jesus agora, a questão da santificação, da santidade, perfeição, é gradativo. É gradativo. Não é simplesmente, como o irmão Isaías falou, não, o Deus sabe que eu não consigo, que eu vou me atirar nas... Não. Justo ele torna a graça a libertinagem, né? É, exatamente. Por quê? Porque a lei nos condenava, porque por isso que Paulo fala, a lei mata. A letra mata, melhor. A letra mata. Mas o Espírito vivifica. Por quê? Aquela passagem estava se referindo à questão da lei e da graça de Deus, o contraste. Por quê? Porque nós estávamos condenados à morte. Mas Jesus, ele morreu por nós. Interessante que o irmão ali citou bem anterior sobre que Deus houve necessidade de Deus sacrificar um cordeiro, um animal, para vestir Adão e Eva, né? As vestes que eles confeccionaram para Deus não eram vestes. Aí Deus mata o cordeiro, o animal ali, e Deus veste eles da maneira que para Deus é vestir. E assim aconteceu com nós. Por quê? Porque quando João Batista viu Jesus, uma das coisas que ele gritou: eis o Cordeiro de Deus. E o cordeiro que ele se refere ali é o cordeiro puro, pascual. Então a gente se torna, e era puro, né? Amém. Era um referencial de perfeição. E aí ele já está dando a letra que nós seríamos vestidos com a pele do cordeiro. Aleluia. E aí o apóstolo Paulo, ele cita também que a maneira ideal de nós alcançarmos a perfeição em Deus é ser imitadores de Cristo. Ser imitadores de mim como eu sou de Cristo. Ele está dizendo assim, ó, Jesus, como eu imito Jesus, vocês têm que imitar Glória ele a Deus. também. Exatamente. Meus irmãos,
Não vai dar mais. Aleluia, não vai dar mais. Vocês ainda têm as ponderações finais em 1 minuto, tá? Por isso que eu quero... eu disse, você não vai dar pra falar nada hoje, que os caras estão cheios de Deus, né? Então tem bastante Bíblia aí. Isso é muito bom, irmão. Muito bom mesmo, tá? Mas nós temos que fazer o fechamento, são 21 horas e 26 minutos, né? Nossa programação se estende até 21 horas e 30, né? Até as 9h30. Então nós temos 4 minutos ainda, tá? Muito bem, olha só, esteve presente conosco aí, glória a Deus, nosso irmão Iago Pereira, né? Nosso oficial da rádio, pela bênção de Deus, estou muito feliz, né? Pela colaboração do nosso... E olha só, amado, o irmão Isaías Vargas, ele vem lá de Gravataí. É de Gravataí ou Cachoeirinha, mano? De Gravataí, amado, né? Pra fazer a programação, olha só. E ainda hoje, eu pensando, né? Disse, Deus, será que eu não deu uma forçada ali na barra, né? E o irmão, eu tive que mandar um WhatsApp pro irmão, eu acho que eu não sei se eu dei uma forçada assim, né? Os irmãos não se arrependeu e tal. Eu disse, não, irmão, essa é a minha plataforma, eu gosto do ensino. Daí eu me senti feliz. Disse, não, então tá, estamos na direção de Deus, né? E nós vamos preenchendo aí, né? As nossas vagas aí, né? Muita gente passou, né, irmão Isaías? Pela essa programação Rema, que está há 3 anos já, praticamente no ar, né, de ida e volta, e Deus, Deus passou por aqui, homens de Deus mesmo, benção de Deus, né, Deus é fiel, cada um com seu temperamento, né, a sua busca em Deus, a sua diversidade no conhecimento, e todos esses homens aqui não são só ensinadores, não, amados, são pregadores da palavra de Deus, né, e olha, meu Deus do céu, pode convidar que é a bênção de Deus, tá? Irmão Iago, em nome de Jesus, vou dar para você que tá de visita hoje, para fazer sua ponderação final em 1 minuto mesmo, pela questão do horário. A gente ainda tem outra programação depois de nós, né? E foi um prazer, em nome de Jesus, eu quero adiantar que foi um prazer, e com certeza haverá outras vezes. Da parte do Rema, em relação a ti, haverá. Agora, teu espaço, não sei como é que vai ser, né? Aleluia. Glória a Jesus. Então, as minhas ponderações finais é agradecer a Deus, em primeiro lugar, agradecer a Deus, e reconhecer as muitíssimas misericórdias de Deus para nossas vidas, para nós. É uma alegria estarmos aqui. Não vim porque é interessante, eu não vim na condição, às vezes, isso é até para quem está ouvindo, quem prega, tá? Eu tenho diante da palavra de Deus, quem prega, aleluia, é um sentimento imenso de servidão. Isso. Por quê? Porque eu prego por bondade e misericórdia de Deus, mas eu entendo que eu estou na condição de servo. Uhum. Tanto daquele de Deus, que vai me usar, tanto eu estou servindo aquele que vai me ouvir. Verdade. Certo? Então eu estou inteiramente na condição de servo aqui. Eu vim aqui contribuir com os irmãos, alguns pensamentos bíblicos e somar com os irmãos alguns pensamentos. Os irmãos são bênção de Deus. O irmão Isaías, é maravilha conhecer esse servo. Já conhecia esse outro aqui e eu glorifico. 2 Isaías na mesa? Isaías. Agora a benção é dupla. Benção dobrada, Elias e Eliseu. Aleluia. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, eu quero só fixar alguns pontos que para nós entendermos melhor, né? Pouco mais, depois os irmãos Isaías, dá pra fazer até uma dupla, estarão então reforçando, mas a importância de alimentar o nosso espírito, a importância de ler a Bíblia, a importância de ir para o jejum, de jejuar, mortificar a nossa carne. Se você quer ter resultado na tua vida, seja qual for, seja matrimonial, seja ministerial, você precisa se colocar a obedecer a palavra de Deus. Por quê? Porque tudo se originou, aleluia, tudo se originou no espírito, nas coisas materiais. Por quê? Porque a Bíblia fala que quando Deus criou as coisas materiais, eu posso colocar, as coisas materiais, elas são consequências das coisas imateriais. Ou seja, Deus é espírito. Deus, então, o espírito, ele formou a matéria. Ou seja, então eu entendo que é o seguinte, por isso que Paulo fala que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. Então, eu deixo uma dica para você. Amém. Eu deixo uma dica para você, então. Busque a Deus na sua naturalidade, ou seja, na sua espiritualidade. Tenha a autoridade espiritual, aleluia, de Deus. Oh, aleluia. Só assim, então, você conseguirá a vontade de Deus para tua vida. Em nome de Jesus. Irmão Isaías Vargas. Só ponderando rapidamente, Efésios capítulo 5, verso 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo.
Aqui é interessante destacarmos duas coisas. Não vos embriagueis com vinho. O vinho, ele toma a mente daquele que bebe e ele perde o controle. Então te enche do Espírito e quem vai te controlar é o Espírito de Deus. Aleluia. E com o meu abraço a vós. Em nome de Jesus. Isaías Fagundes, obrigado pela oportunidade, né, que nos concedeu aí de estar com a gente. Era pro senhor estar na outra programação lá também, né? Sim. E a gente atirou para essa aí, aproveitando que o Iago, né, parceiro de trabalho também, né, ia estar presente. Moisés Fagundes. Amém. Vou deixar um texto aqui que está em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16 e 17. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Quer alcançar a perfeição? Valorize as escrituras também. Aleluia, glória a Deus. Certo. Em nome de Jesus. Tá aí, glória a Deus. E sem foram os nossos irmãos Isaías Fagundes, esse que falou por último. Glória a Deus. Depois, nosso Iago, que falou primeiro. E agora também temos nosso oficial irmão Isaías Vargas. Para todos, uma boa noite.